Estamos começando mais uma edição do podcast No Fio do Bigode. Uma nova roupagem, um novo local, e quero fazer aqui já um agradecimento ao Taylor Topanotti, que é o diretor da CNV TV aqui de Criciúma, e nós estamos usando aqui o espaço da CNV para poder fazer esse podcast e muitos outros que virão pela frente. E você já sabe qual é o foco do podcast No Fio do Bigode. Nós vamos falar sobre o esporte de uma forma geral, mas especificamente focando o futebol, tanto do Criciúma como o futebol da região. Criciúma é hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, temos aí o Caravaggio na Série A do Campeonato Catarinense o ano que vem, e por aí a gente vai. O esporte amador muito forte aqui na região também, vai ser destaque no podcast, que será semanal, que nós faremos semanalmente aqui nos estúdios da CNV TV. E começando o podcast hoje, agradecendo primeiro aos meus colaboradores, meus patrocinadores, que afinal de contas, sem eles isso aqui não seria possível. A Embralite, a Plação do Brasil, a Zamaco, o restaurante do Fefe em Nova Veneza, que todo mundo conhece muito bem, e temos também comigo, está também comigo a Locativa, e a Colina revendedora Volkswagen aqui em Criciúma. Então vamos começar hoje. Eu quero fazer já anunciar os meus convidados de hoje, porque nós tivemos aí no final de semana um feito aqui para o sul de Santa Catarina. O Caravaggio, que já havia, em 2 rodadas anteriores, assumido a condição de acesso para a Série A do Campeonato Catarinense, no final de semana, lá em Jaraguá do Sul, o Caravaggio conquistou o título da Série B. Coisa que não é para qualquer um, né? Um time novo, um clube já antigo, mas um profissional novo. E sobre o Caravaggio, sobre o título, sobre tudo que rolou durante o campeonato, nós vamos conversar neste podcast. Eu quero começar apresentando aqui o presidente interino do Caravaggio. Ele é vice-presidente, mas está interinamente, porque o presidente se afastou por questões pessoais e particulares. Vitor Espírito comigo aqui, prazer em recebê-lo, Vitor. Muito prazer. É uma honra fazer parte aqui do programa, essa edição especial, o primeiro programa. A gente está aqui para falar das coisas do Caravaggio, nosso azulão da montanha, e compartilhar esse programa bem gostoso aqui com todo mundo. Olha, se o Vitor e a sua diretoria, os seus companheiros, trabalharam administrativamente a parte, né, fazer o Caravaggio virar o que virou, né, fazendo todo o trabalho, e uma diretoria que trabalhou assiduamente, fantástica e tal, teve o seu mérito, muito mérito, eu diria, né? Mas também teve mérito o que se viu dentro de campo. E dentro de campo, o Caravaggio foi comandado por um técnico experiente, por uma pessoa que tem uma identificação aqui com o sul de Santa Catarina, mas antes disso tem identificação com o futebol. Eu falo do Luiz Carlos Cruz, que está comigo aqui. Prazer em recebê-lo, Luiz Carlos. Meu amigo Nassif, quando você fala da experiência, nossos cabelos brancos, né, Nassif, representa um pouco da nossa vida ligada ao futebol e ao esporte. Abraço, Vitor, nosso presidente atual. E quando você fala que dentro do campo é reflexo, pode ter certeza, o Vitor usou uma frase o tempo todo e foi isso que aconteceu. Caravaggio retoma o futebol raiz, copeiro, trabalho de muitas mãos, mas mantendo o seu DNA. Caravaggio não abriu mão da sua essência dentro do campo, que já era do aspecto administrativo diretivo. Então foi apenas uma consequência que aconteceu dentro do campo. Pois é, eu conheço o Luiz Carlos Cruz desde 2002, quando técnico do Fortaleza, naquela decisão contra o Criciúma. Como é que foi o resultado? O resultado, ele tomou 4 aqui, mas isso aí faz parte do jogo, né? Aí ele vai dizer, não, mas eu ganhei lá no Ceará por 2-0. Maravilha. Mas faz parte do jogo. Isso aí o tempo inteiro. Eu acredito que sim. E tem aquela história do balãozinho, né, que nós falamos já muito sobre isso também, fazendo embaixadinha ali na área técnica, mas isso passou e o Luiz Carlos seguiu. Realmente uma carreira bonita, uma carreira em que ele foi adquirindo, desde aquela época, muito mais experiência do que ele já tinha, para poder desembocar hoje aqui e trazer para o Caravaggio esse acesso. Vitor, eu falar, eu apenas constato, né? Sim. Mas conta para mim como é que foi o trabalho lá dentro de vocês, junto com a comissão, junto com os jogadores. Foi um trabalho muito bom. O grupo ele começou a ser construído já desde com os nossos jogadores das categorias de base. Durante o processo, a gente
chegou no nome do Luiz Carlos Cruz, chegou para nós informações muito boas e referências muito boas do profissional, que acabaram ao longo do tempo se confirmando. Isso aí a gente vai falar em uma outra oportunidade, porque realmente quando ele entrou no Caravaggio, parece que ele estava no Caravaggio já há 10 anos. O trabalho ele começou de uma forma organizada. Temos um staff fora do campo também no Caravaggio muito organizado, na liderança do Ney Rama, junto com a coordenação de futebol do Baiano. Então a gente foi estruturando o clube também na parte de futebol. Todo mundo sabe que nós somos um clube jovem enquanto ao profissionalismo, e o clube jovem teve que partir quase que do zero, em criar departamento jurídico, em criar o próprio departamento de futebol, criar alguns cargos dentro de uma organização, isso eu falo de alimentação, de rouparia, de logística. Então, a gente veio amadurecendo ao longo desse período, e esse ano a gente foi muito assertivo na formação da equipe e na contratação das pessoas. Eu acho que desde que a gente começou o trabalho, a gente já percebia que a gente ia para um bom caminho, apesar de que no início do trabalho os resultados acabaram não vindo a contento, mas a gente estava muito confiante internamente das nossas conversas, das nossas reuniões, que era uma questão de tempo para que isso se acertasse. A gente percebia o resultado, o trabalho em campo, nos treinos era um trabalho bem feito, a relação nossa era uma relação muito boa, a relação diretoria, comissão técnica, jogadores era uma relação boa, e a gente precisava acertar. O Luiz Carlos Cruz sempre usava a expressão que depois que eu acertar o ponto do doce eu não perco mais a mão. E dentro de campo ele conseguiu fazer esse trabalho. Nós procuramos não incomodar, porque eu sou da opinião de que uma diretoria, se ela deixar o pessoal do futebol trabalhar e não atrapalhar, eu acho que a gente já está fazendo um bom caminho. Por isso que a gente conta com esses profissionais experientes, bons no futebol, que sabem fazer. Na verdade, a grande maioria de nós, enquanto apaixonados por futebol, enquanto diretores, cuidamos da gestão do clube. Sempre que a gente dá nosso espetáculo no futebol, geralmente não sai coisa boa. A corneta não cabe, né? Deixa eu perguntar para o Luiz Carlos o seguinte, parceiro. Eu não vou querer saber se tu vai dizer que é o melhor clube que tu já trabalhou, mas a experiência que tu teve com o Caravaggio, tu já tinha tido alguma coisa parecida com outros clubes do porte do Caravaggio? Nem vou falar time grande, que tu já treinou bastante, mas do porte do Caravaggio? Fortaleza, muito parecido com o que a gente fez no Fortaleza 2002, que você acompanhou. Porque o Fortaleza tinha 9 jogadores cearenses, você lembra, Nassif? E quando nós montamos jogadores de lá, fomos muito criticados, porque eles queriam jogador bilheteria, que eles chamam jogador famoso. Isso. E a gente apostou num time competitivo e rápido, e que joga para frente, como você sabe que a gente gosta. E aqui no Caravaggio, muito parecido, muito semelhante. Eu dizia para o Vitor, o que está acontecendo aqui é muito semelhante. A grande diferença é que a direção do Fortaleza não fez o que essa direção do Caravaggio fez e faz todos os dias, né? Ser correta nas ações. Porque, para você ter ideia, quando a gente sobe no Fortaleza, nós não recebemos uma premiação, né? Eles não cumpriram o acordo estabelecido, então foi uma covardia. Aqui não. Aqui tudo que foi acordado, tudo na CIF, foi cumprido. E por que eu digo que é semelhante? Porque no Fortaleza existia uma simbiose muito grande entre comissão técnica, jogadores, torcida. A gente conseguiu fazer isso, e no Caravaggio também. Então, pode ter certeza, entra na minha história assim. Eu estou muito feliz por ter participado desse processo. Já estou com saudade. Vou sofrer aqui no Nação, porque é outra realidade. O Juninho está aqui do meu lado aqui. Nós vamos ter que montar um trabalho, viu, Vitor? A sorte, viu, Vitor? A sorte não, competência. Que nós estamos trazendo a base daí, porque senão nós íamos sofrer muito nessa competição na Copa Santa Catarina. Pois é, Luiz, eu acho que é bom que fique claro para todo mundo aqui. Tu terminou a temporada, o Caravaggio não tem calendário mais até o final do ano. O Nação meio que pediu emprestado com o Caravaggio para poder trabalhar a Copa Santa Catarina. E quando é que vai ser o seu retorno para cá? Vai ser o quanto antes, mas eu quero voltar logo, mas agora vamos cumprir essa missão. É uma parceria dos dois clubes. O Vitor participou dessa construção junto com o Ney, com toda a direção, com o Moisés, enfim, com todos nós, com a direção aqui do Nação, na pessoa do João Henrique e do Irineu.
O Juninho foi uma peça fundamental, porque foi o elo técnico, né? E ele dizia, professor, tem que trazer. Então, o jogador, a gente vê que ele tinha razão. Acabou aqui, Nassif, eu já me apresento no Caravaggio. Eu até disse para o Vitor, caso não tivesse acertado, eu provavelmente treinaria o Sub-21 na Copa Santa Catarina e não teria problema nenhum. Perfeito. Essa articulação com a nação, Vitor, como é que tu conseguiu fazer com que o Luiz Carlos e alguns jogadores fossem para lá? Então, a gente vive um drama enquanto clube pequeno e médio do estado, que é a falta de calendário, né? Então é muito complicado você montar um elenco, montar um time com apenas 3 ou 4 meses de trabalho. A gente facilitaria muito a vida do diretor de futebol se a gente oferecesse um contrato de 6, de 7, de 10 meses com o atleta, os próprios membros da comissão técnica. Acabou que a gente teve uma conversa inicial, porque junto com a avaliação da comissão, o Luiz listou vários jogadores que ele gostaria de ter na Série A com a gente. E como é que a gente iria fazer um contrato a partir de agora, se nós vamos ficar 4 meses sem calendário, Isso. Sendo que 3 meses, 1 mês ainda a gente traz como pré-temporada, mas 3 meses é sem nada, sem nenhum jogo para disputar. Então, acabou tendo um casamento das necessidades. Esses atletas interessam ao Nação, a nossa própria comissão técnica interessou ao Nação, e a gente fez alguns movimentos nesse sentido, onde esses atletas que vão fazer essa Copa Santa Catarina com o Nação já estão, alguns com contrato assinado, alguns apalavrados, alguns com pré-contrato, para que venham na Série A, para que o trabalho tenha uma continuidade. Eu acredito que é muito difícil para o Caravaggio, tecnicamente, jogar uma Série A. Então, assim, partindo da premissa de que é chovendo molhado falar, né, que a régua aumentou, que é outro campeonato, porque isso aí todo mundo já sabe. Bom, isso dito, como é que nós vamos fazer um campeonato de Série A? Então a gente vai pegar aquelas premissas básicas do futebol. Uma comissão técnica experiente, vários garotos da base que façam aquele trabalho de revelação de bons garotos para o clube. E a manutenção da forma de trabalho e da continuidade. Então eu estou muito confiante de que a gente tendo essa continuidade, sendo governado e comandado por uma comissão técnica experiente, com a pitada dos garotos da base, com o nosso jeito Caravaggio de fazer futebol, com um elo que nós vamos fazer com o nosso torcedor, eu acredito sim que nós estamos no caminho para fazer uma Série A bem boa. Tu está confiante no retorno deles. Agora eu coloco aqui uma questão, depois eu quero ouvir o Luiz Carlos sobre isso também. O Nação é Série B do Campeonato Catarinense. Perfeito. O Nação vai disputar a Copa Santa Catarina. Se ganhar a Copa Santa Catarina, ele está classificado para a Copa do Brasil. Tu não teme perder jogadores e o próprio técnico nesse eventual cenário? Porque com o Luiz Carlos lá é bem possível que seja campeão, né? A palavra temer é uma palavra muito forte, né? A gente acabou fazendo uma amizade com o Luiz Carlos, com os jogadores. Deus queira que eles ganhem, né? Vamos estar aqui torcendo. O mundo do futebol ele tem várias possibilidades e abre muitas portas. Seria muito bom para eles se eles jogassem uma Copa do Brasil e se ganhassem. Se eles optarem por ficar lá, o Caravaggio vai buscar outros profissionais, vai tocar a sua vida, porque nós temos uma vaga na Série A e precisamos jogar esse campeonato com dignidade. Calma, presidente. Calma, Quanto aos profissionais, a gente já tem contrato, já tem segurança para ele vir. Agora, que a escravidão já foi, né? Deixa eu ouvir o Luiz Carlos sobre isso, Luiz. Calma, presidente, está tudo certo. Em dezembro estamos de volta, ou antes, eu não sei, futebol. Mas em dezembro, com certeza, nossa pré-temporada, vamos estar tudo planificadinho. Eu estarei no Caravaggio, eu, Juninho Cearense, Sérgio Dória, e mais Fera, mais Denilson, mais Edu, mais Túlio. Esse staff merece estar junto na Série A. Nós sofremos e lutamos, choramos, sorrimos. O Vitor vai ser o presidente, Moisés continua com a gente, toda a diretoria vai continuar. Nassif, nada me tira do Caravaggio na Série A do ano que vem. Que bom ouvir isso aí. Já renovei, Nassif. Legal. O Vitor aqui abriu um sorriso desse tamanho aqui, Luiz. Agora, Luiz, cada questão... O nome do programa, como é que é? No Fio do Bigode? No Fio do Bigode. Então tá feito aqui. Tá feito, meu... Aqui não escapa.
O Luiz Carlos, a questão de família. A tua cidade onde é? Onde é que tu mora? A minha esposa mora em Palhoça, né? Os filhos estão trabalhando ali na região da Grande Florianópolis. Ela mora em Palhoça, na Pedra Branca. Então tu está em casa, né? Caravaggio e Palhoça praticamente em casa, então não vai ter problema de família, né? Ficar longe de família. A ideia, então. Nassif, a ideia é estar com a dona Sandra lá, meu filho, a partir de dezembro. Se Deus quiser, ela vai estar comigo lá, vou morar no Caravaggio. E acredito que vamos morar um bom tempo no Caravaggio. Pode ter certeza. Vamos para ficar. Que legal. Vitor, me fala agora, tu falou que é um risco sempre é uma aventura, eu diria, tu jogar uma Série A do Campeonato Catarinense. Sim. O Caravaggio está calçado em termos administrativos e financeiros, principalmente, para enfrentar uma Série A? É isso que a gente está construindo, né? O nosso projeto é um projeto sólido. A gente entrou no campeonato da Série B já pensando no acesso. Muita gente perguntava, vocês vão subir, vocês não vão subir, vocês querem subir? Sim, nós estamos prontos para o acesso. O que nós ainda não temos pronto é a infraestrutura. Isso é uma coisa que nós temos que buscar agora, já nos próximos dias. Ainda nós não temos a iluminação e a quantidade mínima de lugares. Quanto à estruturação de comissão técnica, de atletas e financeira, a gente está preparado para jogar uma Série A. Perfeito. Ô Luiz Carlos, é bom ouvir isso, né? Tu já está no fio do bigode aí, vindo para cá, tá consolidado o processo. Agora me conta, Luiz Carlos, qual foi o momento que tu sentiu a maior dificuldade para poder chegar onde chegou com o Caravaggio, que eu até chamei aqui de meteoro. O Caravaggio é profissional de 21, 3 anos, Série C, Série B e Série A de Campeonato Catarinense. É um negócio realmente espetacular, né? Mas qual foi o teu momento de maior aflição ali na possibilidade do acesso? Quantos times tem uma protetora que é a mãe de Jesus, ó? Nossa Senhora do Caravaggio. Tomara, o Criciúma não sobe mais para lá, viu, meu? O Criciúma não vai mais subir a serra, não, quer subir o morro. Viu, Nassif? Eu ia tanto lá no santuário, chegou uma hora que eu primeiro passava a falar com o chefe, ia no sacrário, falar com Jesus. Aí eu dizia, querido, se você não resolver, eu vou descer e falar com a sua mãe. A Nossa Senhora está ali embaixo. Chegou uma hora que eu já dizia, o que tu quer agora, meu jovem? Aí quando foi campeão, eu digo, agora vim agradecer. Tem que pedir mais nada. Agora agradecer, mas a partir de dezembro é pedir de novo sabedoria. E aí eu quero tocar num ponto, Nassif, que ele é decisivo. Essa gestão da diretoria do Caravaggio. Nassif, eles são muito sérios, cara, muito profissional, muito humano. Muito humano. Isso é diferente, Nassif. Sabe? Lidar olho no olho, dizer a verdade, se abraça, chora, sorri. Cara, isso é diferente, Nassif. Nós estamos trazendo de novo para o futebol brasileiro, para o futebol do sul do estado, para Santa Catarina, o que você cansou de ver, que era o futebol ainda feito com amor. Ainda feito com amor. Isso é importantíssimo, cara. E o Caravaggio é exemplo disso. Eu acho que parecido com o Caravaggio, o que nós temos hoje, pelo menos num nível de profissional do futebol brasileiro, é o Amazonas e também o Cuiabá. Sim, de ascensão meteórica. De ascensão meteórica. O Amazonas, ele tem todo um envolvimento político ali, inclusive eu vi muito o Luizinho Vieira, que foi técnico lá, chegou uma hora que ele tinha 50 jogadores para treinar, que era um político, sobrinho do político, afilhado do fulano, do ciclano. E o Cuiabá com uma estrutura, né, meio que uma SAF, né, que está montada por ali. E o Caravaggio com o Caravaggio, né? O apoio que vocês têm vem dali. Pelo menos veio até agora dali, né? E para uma Série A tem que buscar um pouco de apoio mais forte fora, né? O Caravaggio ainda, como o Cruz usou a expressão, um clube raiz. Nós ainda somos associados e seremos, né? Plano de sócios, diretoria constituída 100% voluntária. Todos os cargos na direção do Caravaggio são 100% voluntários. Eu acho que, não sei, e eu ainda tenho dúvidas se nós já esgotamos todas as possibilidades dentro do nosso distrito de apoio. Eu acho que ainda a gente pode avançar em algumas frentes para contar com um orçamento que a gente precisa para jogar a Série A. Tu já tem esse orçamento definido? Não. Ainda não. O que a gente também tem que cuidar, e isso é uma questão de gestão, é que o Caravaggio ele precisa manter uma forma de fazer futebol. Acho que ainda, volto a falar,
acho que ainda nós não esgotamos todas as possibilidades de ajuda das nossas fontes que a gente pode buscar, que seria o distrito do Caravaggio e o município de Nova Veneza. Mas a gente não pode também dar o passo maior do que a perna. Nós estamos num projeto que a gente pensa ser duradouro. E a gente não pode, num momento desse de transição, de divisão, dar o passo maior que a perna e depois a gente tem que voltar 3 casinhas. Eu acho que a gente vai fazer uma Série A, eu venho falando essa expressão já há algum tempo, uma Série A com o tempero do Caravaggio, com o jeito de fazer futebol do Caravaggio para que esse projeto seja constante. A gente não está nem cogitando fazer parcerias, aventuras nesse sentido, porque eu acho que a estatística da Série A do Campeonato Catarinense ela é muito dura, ela é muito cruel, dos clubes que ascenderam. Se a gente buscar uma estatística recente, os clubes que ascenderam rapidamente caíram e rapidamente foram para a 3ª divisão ou ficaram insolventes. Isso é uma preocupação que a gente tem enquanto gestão para a gente fazer o futebol do nosso tamanho. Perfeito. Luiz Carlos, tu veio com um preparador físico, tal, a tua comissão técnica que está aí contigo, ela volta toda aqui para o Caravaggio? Toda, já está acertado, estaremos aí fazendo a pré-temporada. Provavelmente, né, Vitor, podemos contar aqui no seminário diocesano, provavelmente, nosso amigo Padre Valmor e o Padre Mateus, que estão nos acolhendo. Vai ser também algo bem diferente, né? Imagina uma pré-temporada sendo feita dentro de um seminário diocesano. Eu quero só responder que você perguntou qual foi o momento mais difícil. Isso. Foi você perder 2 jogos na CIF. E quando nós perdemos o segundo jogo, o Henrique teve a cabeçada para empatar o jogo, a nossa torcida aplaudiu. O Vitor vai lembrar disso. Eu cheguei no vestiário, mesmo com 2 derrotas, para a rapaziada, vocês viram? A torcida aplaudiu. Falta só a gente encaixar uma vitória. E ela aconteceu. E depois disso, irmão, foi aí que você fala o meteoro. Mas o documentário, viu, Nassif, que eu quero que a gente faça, pedir para o Fabrício, que é nosso assessor de imprensa, tem que ser o milagre da Santa. O milagre do Caravaggio. Esse tem que ser o documentário. Que é um milagre, ó. O time há 3 anos profissional, está na Série A. Isso. É um milagre de todos. Agora também tinha que subir, né, Luiz Carlos? Tu vai e fala com o homem lá em cima. Ameaça com a mãe dele se ele não te ajudar. Chama o padre no seminário. Pô, aí não tem como, né? Quem é que aguenta? Fez a concentração do jogo do acesso dentro do seminário. Quem é que aguenta esse time, cara? Que loucura, né, cara? Mas é assim que funciona. Eu acho que eu conversei outro dia em um outro podcast que eu fiz com o Luiz Carlos. Coloquei ele com o Itamarchuli, os dois a conversar. E o papo foi esse, era Jesus para lá, Deus para cá e tal. Então mostra a fé que tem o Luiz Carlos Cruz, e essa fé é fundamental, né? Para quem trabalha num ambiente tão hostil como é o futebol e tão competitivo como é o futebol, né? Se tu não tiver a força da fé, realmente fica mais complicado, né? E é muito verdadeiro isso. A gente pode acompanhar nesse período que nós passamos juntos, que é muito verdadeiro do Cruz, da família dele, muito bonito isso. Lá, nós, enquanto comunidade, a gente tem 2 referências culturais muito fortes, né? Que é o Santuário Diocesano e o Caravaggio Futebol Clube. E a gente fala que para nós é muito fácil falar dessas 2 entidades, porque a gente vive essas entidades. Isso. E a gente fica muito satisfeito quando as pessoas vêm de outros locais e incorporam tão rapidamente esse sentimento. E tenho a certeza que é um sentimento verdadeiro, e a gente faz isso porque é assim que o nosso povo vive e trabalha. Pois é, Luiz Carlos, e aí fica até mais fácil, não? Pelo menos mais tranquilo, para que o trabalho seja executado, né? Porque a tua preocupação fica somente conversando com o homem lá em cima e focando dentro de campo. E o resto a diretoria toma conta, né? Você quer rir agora? O Vitor vai lembrar. Teve uma concentração no seminário, e aí chegou uma hora que o Henrique, que você conhece, que é o nosso capitão, disse, já tinha ido o padre Valmor, já tinha ido o padre Mateus, aí 10 horas da noite chega o pároco, o padre Joel. Aí o Henrique virou para mim e falou, professor, com 3 padres não tem jeito, nós vamos subir. 3 no dia só. Aí não tem jeito mesmo, né, cara? E o Henrique, me fala do Henrique, cara, eu gosto muito dele, tá morando aqui, falei com ele outro dia, fiz um trabalho também num podcast com ele. Mas me conta, Luiz Carlos, o Henrique, o que ele representou para ti, para o grupo, e a participação forte dele nesse acesso. A maior liderança técnica, humana da nossa equipe. Eu vou te contar algumas histórias dele, nós temos tempo aqui. Imagine o teu capitão, um dia eu estou saindo do treino, o teu capitão está com aspirador de pó na mão. Aí eu falo,
Reni, o que você está fazendo com o aspirador? Não, só estou dando uma consertada. Não falou o que era. Mas eu, com 60 anos de idade, fui conferir. Sabe o que ele tinha feito assim? Ele tinha limpado o vestiário, homem. O capitão do time, jogou no Japão, jogou no Criciúma, passou o aspirador, limpou o vestiário. Aí você sabe que essa chance eu não perco. No dia seguinte, eu reuni os jogadores, falei para os mais jovens, Renan, todos os mais jovens. Não sabe quem tinha que limpar o vestiário? Era o capitão, que está dando exemplo, ou os mais novos? Só pedir mais nada, né? Claro. Aquele dia em diante, todo mundo... O exemplo, né, Nancy? O exemplo. Esse é o Henning. Mas eu podia citar tanta coisa, falar da parte técnica. Ele é o equilíbrio da nossa equipe. Graças a Deus, né, Junito? Falando aqui, ele chega hoje. Graças a Deus, ele chega hoje. Para dar equilíbrio a essa equipe aqui no meio campo. E ainda vai chegar o Ale e o Henrique, não chegaram. Mas ele é um cara que eu disse para ele, enquanto eu estiver trabalhando, guerreiro, eu vou trabalhar bastante. Você não se aposenta, não. Você vai jogar alguns anos ainda. Porque que ser humano e que jogador. Você acompanhou, o Vitor pode falar que liderança e que jogador. E o Danielzinho? Daniel é a cereja do bolo. O Vitor está aí. Quando surgiu o nome do Daniel, você sabe que toda grande equipe tem que ter os diferenciais. Então nós tínhamos no gol uma grande diferença, tanto é que o Diego saiu do Arthur e dá conta. Nós tínhamos na defesa o Vini fazendo o maior campeonato da vida dele, Vinícius, para mim o melhor zagueiro do campeonato. Você tinha o Henrique no meio campo, junto com o Henrique e o Ale, motorzinho, o Henrique fazendo campeonataço. Então, e o Daniel sendo aquele diferente, o especial, o extra classe. Por isso que ele ganhou todos os prêmios. Daniel acima da média. Nassif, eu vou falar de novo, pode ficar bravo comigo, quem vai ficar. O Daniel já era para estar aí no co-irmão, meu filho. Já era para estar no Criciúma, ajudando o Criciúma na Série A. Mas se ele não for, ele volta aqui para o Nação. Em dezembro vai estar com a gente aí na Série A, se Deus quiser. Tu tem notícia qual foi escolhido o melhor técnico da Série B do Campeonato Catarinense? Parece que foi o do Santa Catarina. Santa Catarina. Você quer me derrubar, né, Nassif? Você é meu amigo, ó. Você quer me derrubar? Tinha um Nassif, demorou 100 anos. Merecido, mas foi muito merecido. Mas quem ganhou? Com Santa Catarina? Claro, os caras... Ô Nassif, a federação está fazendo 100 anos. Demorou 100 anos para me dar um título, homem. 100 anos para tomar um Olha aqui, ó, se não para ter esse título, ia brigar com o Rubinho, cara. Nós ia levantar e ir embora. Ia fazer um mutirão na porta da casa dele. Mas que bom, cara. Quantos jogadores, o Luiz, do Caravaggio estão aí contigo? Nós vamos ter 9, se Deus quiser, que está faltando só o Renan, o presidente daqui a pouco eu tenho que falar com o presidente. Só está faltando o Renan aqui. O Renan está chegando hoje, o Ale e o Henrique chegam domingo, Sérgio Dora também, se Deus quiser, na segunda-feira. Nós temos aqui o Paulo, também, comprador filho muito competente, está com a gente aqui, vai fazer parte da equipe. Então são 9 que estarão aqui se juntando ao Nação e alguns do Santa Catarina. O Nação então só tem nome, né? Só tinha nome, né? Agora que tem técnico, tem comissão, tem jogador, né? E tem a vaga, né? E tem a vaga na Copa, né? Tem o mais importante, tem a vaga, né? Pois é. Bom, mas importante também... E o ano que vem, Nassif, nós vamos ter a vaga, né, Nassif? O ano que vem a vaga é nossa. Né? A vaga ano passado, o ano que vem é nossa. É isso aí, cara. E tem Copa do Brasil, né? Tu já imaginou na Copa do Brasil, Vitor? Já. Entre 4 e 5 da manhã num sonho, uma vez eu imaginei. Mas tudo é possível, né? Claro que é. Essa semana a gente vem sendo muito questionado, né, sobre essa ascensão meteórica do Caravaggio, e eu fiz uma cobrança pública por ajuda e por apoio lá na nossa Câmara de Vereadores na terça-feira, que a gente está levando o nome do Caravaggio, o nome do nosso município, para lugares inimagináveis, enquanto eu acredito muito no futebol enquanto gerador de mídia, gerador de imagem da nossa cidade para o Brasil, para o Estado. Nessa fala eu falei o seguinte: por enquanto é para o Estado, porque esse projeto, lá atrás, quando a gente virou profissional, era muito pouco provável, né? Algumas pessoas ainda duvidavam que a gente chegaria na posição que chegou de uma forma tão rápida. Então, por que não falar num campeonato nacional? Eu acho que o trabalho ele iniciou, é um trabalho que a gente tá fazendo. Na apresentação do Cruz, ele vai lembrar, a imprensa questionou a gente se o Caravaggio iria subir. Eu respondi com toda a firmeza, eu falei, o Caravaggio vai subir. A dúvida é se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem, se vai ser no outro.
porque a gente está muito consciente do trabalho que nós estamos fazendo e eu tinha muita convicção de que o Caravaggio ia ter esse acesso. Deus quis e a comissão técnica e todo o pessoal do futebol teve o merecimento de que acontecesse esse ano. Eu acho que o nosso time está indo para um bom caminho e devagarzinho, passo a passo, eu acho que sim. Eu já sonhei com uma Copa do Brasil no Caravaggio. Tu sabe que em jogos do Criciúma a gente tem uma visão de tantas e tantas pessoas que descem o morro do Caravaggio para vir ver o Criciúma. Nossa. Claro. E esse povo todo é do futebol. Ninguém vem aqui para ir numa pizzaria. E com o Caravaggio, todo mundo pegou junto lá, né? Pegou. A torcida pega junto também, né? Foi muito bom. O Caravaggio, ele veio sendo multicampeão no amador. A história está aí, não precisa ficar falando. Só que chegou num ponto que o Caravaggio, durante a pandemia, ele ficou, graças a Deus, com os sócios ainda adimplentes, sem campeonato para jogar. E a gente conversava internamente que a nossa infraestrutura, o nosso tamanho, já estava... nós chegamos numa encruzilhada. Nós estávamos grande para o amador e pequeno demais para o profissional. E dentro da gestão do presidente Samuel, foi procurada a profissionalização do clube. E no primeiro momento, como é que as pessoas olham para o novo? Alguns gostam, alguns não gostam, alguns acreditam, alguns acham que não seria o caminho ideal, mas nós, enquanto direção, nós estávamos muito convictos do trabalho que a gente tinha para fazer, e principalmente da infraestrutura, porque esse projeto, além de a gente estar dando possibilidade de pessoas da região se promover, se destacar e aparecer no futebol, nós também estamos ganhando enquanto infraestrutura. Já foi feito um muro no Estádio da Montanha que não existia, ampliação de capacidade, reforma dos vestiários, reformas de alojamento, criação de refeitório. Então, assim, é um processo que a gente vem. E como é que a gente ia conseguir tudo isso sem ter o futebol? O futebol, ele tem que ser o motor. O time bem, todas as faces e facetas do clube vão bem. Nós temos a escolinha social. Já pensou para um menino da escolinha de 10 anos chegar no vestiário e ver os jogadores profissionais no vestiário junto com eles? Então, a gente precisa que o futebol profissional ande. E, como diriam já os antepassados e os cartolas, título paga dívida, né? Isso. Quando a coisa vai bem, quando vende camisa, vende loja, tudo. Vende ingresso, é por isso que a gente precisa que o futebol seja esse motor. O resto a gente vai atrás e vai dando um jeito. Luiz Carlos, qual é o teu projeto para trabalhar o Caravaggio o ano que vem? Com quantos jogadores, o uso da base, o que tu está pensando já formatando para isso? Nós vamos seguir o nosso DNA. O Caravaggio chega na Série A com a mescla dessa experiência com a juventude. Nós não vamos abrir mão. Eu vou, se tu me permite, presidente o Vitor, falar um assunto aqui, senão se aborta a minha opinião, para de falar. Nós pensamos esse dia, né, Vitor, numa reunião onde o Caravaggio vai estar daqui 10 anos. E a gente imaginou isso, viu, Nassif? Um calendário nacional, a Série A de Santa Catarina, com centro de treinamento, ônibus próprio, investimento em categoria de base. É um processo natural que vai acontecer, natural, porque as gestões do Caravaggio, elas têm uma continuidade. O Moisés vai entregar o clube nas mãos do Vitor com um feito histórico, inédito, um dos grandes presidentes da história, junto com tantos outros, né, Vitor? Sim. Seu Vitali, seu Valdir, e, meu Deus do céu, o próprio Samuca, Samuel, o Moa, enfim, vou citar aqui todo, né? Seu João. Então, esse Caravaggio, o Nassif, vai ter esse DNA. Os jovens vão estar lá. Por isso que eu quero trazer o Renan para cá, que é um atacante de muita qualidade nossa aí, para ele viver essa Copa Santa Catarina do nível altíssimo, e mais alguns que a gente já trouxe. E nosso 21, Nassif, vai jogar a Copa Santa Catarina aí. E esse é um trabalho que o Vitor já falou, de mais de 1 ano e meio, que o Ney vem construindo. O Ney Ramos é um dos grandes responsáveis por isso ter acontecido, junto com a diretoria. A gente pôde, aí sim, e o Vitor sabe, a coragem de colocar para jogar. E nunca tememos, não. Com potencial para jogar na equipe profissional. Eu perguntei, por que ele não está ainda? Ah, porque era de sub-17. E daí? E daí? E daí? Tem que ir. Então você pode ter certeza, Vitor, que mais uma vez vão passar no lugar e vamos colocar os jovens para jogar
da equipe principal. Ô Luiz Carlos, há uma controvérsia aqui em Criciúma que eu ouvi algumas vezes, respeitando sempre a pessoa e sempre defendendo esse lado, com relação ao Ney Rama, que passou pelo Próspera, fez um bom trabalho no Próspera, o Próspera chegou a disputar o campeonato catarinense, mas havia uma certa rejeição ao Ney Rama. Não sei de onde veio isso. Eu quero que tu fale aí como é trabalhar com o Ney Rama, o Luiz. Profissional qualificadíssimo, sério, enfim, com uma capacidade de comando muito grande e que deu um resultado para o clube, não só pelo conhecimento técnico e de montagem de equipe, mas pela entrega que teve. O Ney se entregou nesse trabalho e por isso deu certo. Todo elogio ao Ney, que é um profissional qualificado que deu o melhor pelo Caravaggio. E o futebol brasileiro tem que agradecer muito a ele. Já fez trabalho assim no Juventude e no próprio Próspero. Perfeito, acho que tu corrobora, né? Porque afinal de contas o Ney está com você há quanto tempo, né, cara? Inclusive, a gente está anunciando a renovação dele mais 2 anos. Quando a gente foi, a primeira conversa que a gente teve com o Ney Rama já estava no nosso radar, até por estar próximo a gente. Isso. O resultado esportivo foi um espetáculo. A gente acompanhou todo o trabalho do Próspero, formatação de elenco, gestão do elenco, participação e sucesso que teve quando colocando o Próspera na Série D do Campeonato Brasileiro. E isso começou, lógico, os outros clubes vão olhando, né? Onde é que estão os bons trabalhos, claro. As diretorias vão procurando. Quando nós fizemos o nosso 3º ano de futebol profissional, a gente conversou internamente que a gente precisaria de um profissional com o perfil dele. Captar jogadores, trabalhar bem a base, para que isso fosse uma organização e também tivesse o comando quando a gente estivesse na fase quente que a gente teve. Por exemplo, numa série B na fase decisiva, agora numa série A. E eu acho que o Santo bateu, porque na primeira janta que a gente marcou para ir junto, já saímos de lá acertado. Legal, cara. Então, o Ney tem todo o mérito nesse crescimento do Caravaggio. Eu acho que a gente fez um ano muito bom, com 2 títulos, um na categoria de base e um na categoria profissional, e ele é muito merecedor de todos os méritos que ele está tendo. E como é que no futebol a gente retribui um profissional? Renovação. É assim que funciona. Inclusive ele foi prejudicado aqui no Próspero pela questão administrativa do Próspero, que nem campo tinha para jogar, né? Para jogar uma Série D, né? E aí daqui a pouco, porque o Ney. Eu ouvi muito disso aqui, fiquei até chateado, porque eu conversei com ele umas 2 ou 3 vezes e notei a simplicidade que é e o conhecimento que ele tem, né, nas questões que foram colocadas. Né? Quanto ao Próspera, eu olhando de fora, enquanto co-irmão, esportivamente, com os méritos dele, o resultado esportivo deles foi um espetáculo. Isso. Infelizmente, a Série D foi jogada em outro campo, né? Mas fora da base. Os caras não conseguiram nem botar gramada no campo, né? Né, Luiz? Eu acho que essa experiência que tu teve no Caravaggio aí é uma experiência única para ti, de pegar um clube emergente com 3 anos de vida e poder chegar onde chegou? Eu vou te responder assim, ó. O diferencial para chegar onde chegou, e você conhece bem, porque você tem uma carreira, Nassif, o Vitor também, na empresa dele, altamente vitoriosa. São os processos diários. Eu acabei de falar hoje aqui nessa movimentação com a Nação. A construção é diária, de todos. Essa construção te leva ao objetivo final e ao resultado. Mas ela tem que ser diária. A entrega tem que ser diária. Eu não posso relaxar. O Vitor lembra, né, Vitor? A gente fazia uma reunião, Nassif, toda terça-feira, e dizia: a corda tem que estar esticada, não afrouxe. E aí, quando fomos campeão, os jogadores disseram: professor, agora afrouxa a corda. Não, agora é Série A. Mas é bem assim mesmo. O futebol ele é uma panela de pressão diária. Isso, né? Imagina. E a gente tem que administrar algumas situações dentro de campo, extracampo. Então, a filosofia foi essa mesmo. Tu teve algum problema extracampo com algum jogador ou não? Não, esse é um mérito que eu vou novamente dar para o pessoal do futebol, para o Ney, para o Baiano, para o Cruz.
Na escolha dos jogadores, eles foram muito assertivos. Lá na oração final, eu fiz questão de passar isso para os atletas lá em Santa Catarina após o título. O Cruz me deu a oportunidade de encerrar a oração e eu usei essa seguinte expressão: esse ano nós contratamos jogadores e contratamos homens sérios. Foi muito bom o comportamento dele extracampo. Eu toco no assunto também que você puxou do Henrique, um baita de um controlador, um baita de um capitão. A gente tinha 6 capitões no elenco. Eu acho que assim, foi uma Série B muito leve. Nós nos incomodamos muito pouco com o extracampo, porque estava sempre muito claro como vai ser, qual é a nossa parte no bolo, qual é a parte de vocês no bolo. Eu acho que isso ficou muito claro, conversa franca, olho no olho, e eu acho que essa receita tanto deu certo que a gente teve, além do acesso, o título, né? Perfeito. Bom, acho que estamos chegando aqui no final, já conversamos bem, já pudemos colocar todas as questões do Caravaggio, da questão técnica. Luiz Carlos, bota ele na tela aqui, quero falar com ele. Alô? Eu estou ouvindo vocês. Tu está me ouvindo? Vocês. Tu na tela, falar olho no olho. Só tem sotaque, chegou o semblante ali. Achei que era só sotaque aqui. Luiz Carlos, vou fazer um convite para ti, cara. Quando tu vier para cá e reassumir o Caravaggio, eu vou te buscar, nós vamos fazer uma janta lá no restaurante do Fefê, em Nova Veneza. Fefê é meu parceiro amigo, aqui. Obrigado. E o Fefê tem que lembrar, viu, que ele me prometeu que se a gente subisse, ele daria um jantar pro elenco, né? Opa, não, mas isso... esperando. Não, mas vocês foram embora pro Nação, não tem ninguém aqui, como é que ele vai dar? Eu acho que vai prescrever, cara. Não, tá gravado. Não, mas prescreve, são 4 meses. Não, mas isso é tranquilo. Fefê é parceiro, uma barbaridade. Luiz Carlos, prazer muito grande falar contigo. Parabéns mais uma vez pelo título, pela escolha de ser o melhor técnico da Série B do campeonato. E a gente vai conversar bastante aí no transcorrer do trecho quando tu retornar aqui pro Caravaggio. Um abraço, fique com Deus. Todo o meu respeito a você, e eu vou dizer o que eu repito muito: o Oriente respeita a experiência de vida e os cabelos brancos. O Ocidente tem que aprender a respeitar a tua presença entre nós, Nassif, com a tua competência e análise. Olha o espaço que você deu para nós. A gente tem que lutar para que nós estejamos presentes. Sabe por quê? Os mais novos têm que aprender com a jornada que a gente já fez e vamos trazer energia deles. Mas não podemos abrir mão de pessoas como você. Um abraço, fique com Deus. Presidente, preciso falar com o senhor depois, hein? Um abraço. Valeu, Luiz. Vitor, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. Parabéns pelo acesso, parabéns pela gestão e parabéns pela presidência. Eu sei que você vai cuidar bem tanto quanto fez o Moisés, tu foi parceiro dele, e o Caravaggio sempre para cima, e pode contar conosco. Muito obrigado. Queria aproveitar a oportunidade, então, de agradecer, né? Nós pedimos tanto durante esse campeonato, então, nessa oportunidade de agradecer todos os departamentos do clube que fizeram uma campanha muito correta, aos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou. Muito obrigado pela ajuda, pelo incentivo. Queria agradecer também a todas as crianças da nossa escolinha social, que sempre foram muito presentes, incentivando, muito presentes nos jogos. Toda vez que a gente pediu, nos atenderam. Queria agradecer também toda a nossa diretoria. Uma diretoria, como eu já falei anteriormente, sempre voluntária. E é difícil no mundo de hoje conseguirmos voluntários para fazer um trabalho extremamente exigente, que é gerir um clube de futebol. Então essas pessoas fazem por amor e para elas o meu muito obrigado. E quanto à gestão, vou procurar dar o meu melhor enquanto presidente do Caravaggio Futebol Clube, e sempre fazer o que for melhor para a instituição Caravaggio Futebol Clube. Valeu, parabéns, muito obrigado. Está encerrado o Fio do Bigode, um podcast dessa conversa espetacular aí com o Vitor Spider e com o Luiz Carlos Cruz, os representantes do Caravaggio. E a gente volta na próxima aí com outro Fio do Bigode. Um abraço a todos, fiquem com Deus.